Família DBS, ou DBS Gordão Chefe, aí é com vocês. Ou filho da Dona Maria, ou Dadal, como o pessoal me chama na vila, Dadalzinho. Estamos ao vivo, é um prazer, é um privilégio, né? De repente ter você no penúltimo ano da sua vida, da sua vida de 2020 e 2021, né? Compartilhando, né, ideias, podendo trocar umas ideias com o Gordão. É um pouco diferente de tudo aquilo que vocês estão acostumados. Normalmente a gente começava com alguma música, né, velho? Ou algo do tipo, né, mano? Muito que vocês me conhecem é pela minha música, pela minha obra, por tudo que eu construí dentro do rap. E tenho o privilégio de dizer que não foi pouca coisa. Realmente, eu posso dizer que realmente não são pouca coisas. E são alguns anos de estrada aí, entre música, lançamento, diversos sucessos, diversas parcerias de sucesso. E agora, depois de alguns anos, eu percebo que, na verdade, eu não sou o DBS Rapper, eu estou em algum momento o DBS Rapper. E isso modificou tudo dentro do meu cérebro. Isso tudo aconteceu depois do nascimento da minha filha, onde eu percebi que eu precisava entender quem eu era, porque a chegada de uma criança tem esse poder de amor, de muitas coisas, mas é um poder de também de modificar o ambiente pela responsabilidade, por tudo que ela traz, né? E não foi diferente para mim, família, não foi diferente para mim. Só que teve um despertar muito interessante sobre a minha pessoa, que foi exatamente entender que no mesmo dia que eu era o MC, né, mano, vendo pessoas cantar meus refrões, cantar minhas músicas, esse mesmo dia, chegando em casa, eu se tornava pai, trocando fralda da minha filha, tá ligado? Então, naquele momento eu estava DBS e naquele momento eu era o senhor Darcy Braga de Souza, né, mano? Trocando a fralda da minha filha Nianda. Então, isso destravou de vez na minha cabeça desde o nascimento de 2019 da minha filha. E uma das coisas que você aprende quando você começa a educar uma criança também é exatamente você entender que você tem que ter uma repetição, né? Você precisa sempre estar fazendo essa movimentação de repetição, de correção, de paciência, né? E isso tudo não é opcional, você não simplesmente pode falar, eu não vou fazer, eu não quero fazer, você tem que fazer. É seu filho, ele depende de você, você é um treinador. Na real, seu filho não é seu filho, né? É a pessoa a qual você é responsável para treinar, para que ele se torne algo que some na história humana, que some na história de sociedade, país, nação. Então, assim, você é um treinador, você não tem que estar cansado, você não tem que jogar a bola para frente, porque são consequências que você vai pagar lá na frente. Você é responsável em levar essa vida a um novo nível. E eu percebi que dentro dessa responsabilidade, conforme você ensina, uma das coisas mágicas do ensinamento, né, de aprendizado, é ensinar, é passar aquilo que você retém com você. Quando você passa para outras pessoas, que a gente chama de transbordar, é quando a caixa está tão cheia que a água acaba chegando para outras pessoas, ela chega, você não precisa tirar nada do seu, você transborda, a sua caixa, o seu nível de água está tão alto que começa a descer pelas bordas, chegando em outras pessoas. E quando você começa a transbordar, quando você começa a repassar esses acessos, você começa a sentir algo maravilhoso, que é a sua função real. A gente estamos aqui nesse planeta para lidar com os seres humanos. E quando a gente chega aqui, a gente é colocado como a gente recebe uma certa identidade. E essa identidade ela vai sendo moldada conforme o tempo, ela vai sendo moldada. Então se você fechar o olho aí, né? E desculpe o óculos, é que eu tenho estigmatismo de luz, tá, pessoal? Então por isso que muitas vezes eu não estou olho a olho com você, porque eu vou ficar com o olho cansado, vai dar bocejada, os caramba. Então me perdoe por isso. Mas se você fechar o olho nesse momento e pensar numa sala, uma grande sala, gigante assim, essa é uma analogia até que um dos grandes palestrantes do país aí usa, que é o Pablo Marçal, uma grande sala oval onde você consegue ver todo mundo que passou pela sua vida. E cada um vai definir você de alguma forma, sua avó, seu avô, sua mãe e tudo mais. E isso vai criar sua identidade. Identidade a qual, né, muitos vão criar bloqueio, né,
que é exatamente essa coisa mesmo de identidade mesmo, de saber quem você é. Porque as pessoas falam que você é uma coisa, mas seu coração às vezes fala que você é outra. Então, você quer saber quem você é realmente? Você vai ter que entender, né? Você precisa entender que a única coisa real que existe na sua vida é a sua imagem e semelhança com o Criador. E a única verdade que existe na sua vida é a sua imagem e semelhança com o Criador. O restante são títulos que a gente recebe no meio do caminho. E tudo isso, todo esse entendimento, eu comecei a compreender. E eu precisava realmente que isso chegasse a mais pessoas. Eu consegui fazer muita coisa na minha vida, em termos tanto financeiro, como de música, de arte e tudo mais. E eu percebi que boa parte daquilo que eu consegui conquistar foi através da administração, foi através de uma visão, por exemplo. Na música, a gente sempre foi independente, nunca teve gravadoras para bancar, a não ser uma parceria com a Bagua Record, num período muito curto ali, de 2011 a 2013, 2014 ali. Então a gente sempre tivemos que fazer a parada acontecer. E isso, de certa forma, no primeiro é muito complicado, mas depois você começa a criar calo. Aliás, pessoal, isso está muito baixo, né? A gente está com a quantidade de pessoas assistindo e o número de curtidas está muito baixo. O curtir é o mesmo que transbordar, tá, pessoal? É você levar uma mensagem que você está curtindo a outras pessoas. Então, quando você curte o algoritmo, né? O algoritmo, né? Ele reconhece que, de alguma forma, a nossa live está sendo positiva e de grande ajuda, de grande valor para as pessoas que de repente estão nisso aí. Então aí, ó, aperta o like, certo? Deixa os comentários, nós está no chat aqui, ó, deixa seus comentários, certo? Deixa suas perguntas que a gente vai pegar depois na final para trocar umas ideias. Voltando. Então você tem uma identidade que é a sua imagem e semelhança com Deus, que significa o eu sou, né? Significa aquele que realmente ele está presente e onipresente ao mesmo tempo. Então você começa a entender que o livre-arbítrio, o poder de colapsação, né? Que colapsação é você desejar algo e aquilo acontecer diante da Terra, o controlar, o reinar sobre esse planeta está na mão do homem, né? Que muitas vezes, de forma errada, acaba usando esse poder, essa dádiva que a gente recebeu do Criador, que é único, a gente somos os únicos seres reais, né? Você pode ter alguns bichos que podem fazer modificações na natureza, mas nós somos os únicos seres que têm a capacidade de fazer modificações reais na natureza, você entendeu? E a gente, isso é uma dádiva, e a gente muitas vezes acaba deixando passar tudo isso daí. E eu não sou diferente, família, eu sou um cara que realmente tenho buscado a entender, tá ligado? Cada vez mais como, de repente, eu posso passar para frente aquilo que, de repente, eu aprendi a muito custo, né, velho? Você tem que entender que, por exemplo, o dinheiro para mim sempre foi uma coisa muito louca. Lidar com o dinheiro não é diferente de você. Eu tinha um pai que era viciado em jogo, tenho, né, seu Júlio, eu amo muito, mas que na época era viciado em jogo, e uma mãe que empregada de doméstica e ele ajudante de pedreiro. E toda vez que tinha o pagamento, o meu pai gastava o dinheiro em jogo. Então, quer dizer, toda vez que tinha o dia de pagamento, que eu sabia que era a data do pagamento, eu sabia que eu ia ter guerra em casa, ia ter treta, minha mãe e meu pai iam sair na mão, as contas na geladeira de água, luz, isso tudo são escassez, são coisas que realmente entram na nossa mente de uma forma que deixa nossa cabeça a milhão mesmo. E a gente tem tendência a repetir isso daí. E aí que está a grande questão. A gente traz paradigmas, que são programações mentais, que muitas vezes acaba levando a gente para um lugar onde a gente não merece estar. Afinal de contas, a sua história é a sua história. Do seu pai é do seu pai, né? E de alguma forma, aquilo deveria te servir como exemplo de não quero isso para mim. Mas, ao contrário, ela acaba te levando ao mesmo caminho. Então, chegou um momento na minha vida que eu me vi em situações endividado, tretando com a esposa, ofensas e tudo mais, e aquela coisa toda, certo? E vendo que minha situação era a mesma dos meus pais, eu estava repetindo, eu estava em loop. Até compreender que tudo aquilo que eu deveria entender era a minha identidade, se encontrar.
e eu era a imagem e semelhança do Criador e tinha o livre-arbítrio e tinha essa capacidade de fazer a minha vida diferente, porque era a minha vida. E foi ali que as coisas começaram a mudar. O que eu estou fazendo aqui, família, de verdade? Né? O que eu estou fazendo aqui é um movimento. É um movimento onde a gente consiga eliminar esses paradigmas. É um movimento onde a gente consiga colocar, libertar, né? Libertar a nossa cabeça de uma situação que não é justa. Você muitas vezes está numa escassez, você muitas vezes está numa situação que não é mais a sua realidade, mas você vai continuar em loop, vai continuar vivendo a vida que seus pais tiveram, que eles não tinham conhecimento, mas você está num mundo digital, uma era digital, onde a informação está aí, onde você entende que a maioria das coisas que acontecem é colapsada primeiro aqui, depois acontece no mundo. Então você precisa agir dessa forma, você precisa entender o que é bênção de Deus e o que é lei da natureza. Você precisa trabalhar com isso muito claro, você precisa saber que existe regras, existe lei nesse planeta, nesse universo. Então essas regras vão estar valendo, tanto para você, tanto no céu como na terra. Não existe o dia que você acorda de manhã e desligar a gravidade. A gravidade é uma lei, é absoluta. Você entendeu? A lei também da semeadura também é outra lei também. Se você planta, certo? De certa forma você colhe. Dentro dos cuidados que você... E o que você vai colher vai depender dos cuidados que você vai ter dentro dessa plantação. Então, existe leis e existe a bênção, né? Existe o agrado do Criador diante a isso. Existe uma regra dentro da lei da semeadura que é o seguinte: Deus só dá mais semente para quem sabe cultivar. Isso significa o quê? Significa que se você não souber usar a sua semente, a sua possibilidade de escassez, a sua possibilidade de perder o que você tem é muito grande. Por isso você precisa estar em movimento. Você nunca pode parar de crescer. E é sobre isso que nós vamos falar. 2022, eu conheci pessoas que realmente estão acreditando nesse projeto e entendendo qual é a necessidade real de fazer um projeto como esse. Por exemplo, nesse momento eu estou usando a internet para falar com vocês. E nessa internet existem várias profissões, né, para estar acontecendo o tal dito marketing digital, né, que significa marketing dentro da rede, né, que precisa ser preenchido. Eu tive uma reunião há um tempo atrás com uma dos grandes especialistas, né, nessa área, que veio dos Estados Unidos e está instalando sua sede aqui aqui no Brasil, ali na Luiz Faria Lima. E aquilo foi muito louco para mim, porque eu estava lá representando uma comunidade nossa, e aonde existia um quadro, uma cota, né, de certa forma, de funcionários, aonde precisava ter negros pardos periféricos para que tivesse essa oportunidade. E você tem ideia, eram 12 vagas e somente 2 foram preenchidas, 10 ficaram vagas, salários acima de R$7.000. E isso tudo me incomodou demais. Até um dia que eu estava numa reunião com um amigo monstro, né, um dos caras que realmente eu tenho um grande amor e respeito aí, e que breve, logicamente, que a gente vai estar falando da pessoa, mas não importa no momento quem seja, mas o que importa é a resolução da ideia, que foi exatamente esse ponto, onde a gente precisava criar algo que conseguisse absorver, trazer interesse dessa nova geração para essa revolução digital que está acontecendo. Mais uma vez está rolando uma revolução. E mais uma vez a gente estamos à marcha. E a gente precisa resolver isso daí. Então, eu preciso usar uma frase que, na real, faz parte desse movimento, que foi de um livro que eu ganhei em 1995, do DJ Anderson Franja, que se chama A Magia de Pensar Grande. E dentro desse livro existe uma frase que mudou a minha vida totalmente: a ação cura o medo. O meu método, a minha visão de aprendizado, ela passa por isso,
Por isso eu transformei essa frase que é tão importante para mim, que toda vez que eu tento voltar para trás, eu falo ela para mim mesmo e continuo avançando para frente. A ação cura o medo, ela acaba de se tornar algo muito maior do que uma frase que motiva o DBS, mas ela se torna um método, né? O método Acme, que traz informação, que traz formação, que traz caminhos para que as pessoas consigam entender e se incluir dentro desse grande revolução digital que está acontecendo. A um preço que seja justo, porque o que eu percebo é que esses assuntos não é novidade. Novidade é pessoas como eu estar falando disso. Porque muitas vezes passou batido, muitas vezes passou batido. Muitas vezes é a pessoa que você viu ali num comercial do YouTube, depois que você está assistindo o seu clipe do Gordão, ou de funk, ou curtindo o samba do Menos é Mais, certo? Você não se identificou, você simplesmente olhou e ignorou. E muitas vezes está ignorando a oportunidade da sua vida. Então, assim, 2022 nós estamos em movimento. Nós temos um movimento e eu quero que você faça parte disso, certo? Então, deixe suas mensagens, a gente vamos ler com calma. Isso a gente precisava fazer. Obrigado por no penúltimo dia do ano de 2021, vocês estarem aqui comigo. E me perdoe, família, eu precisava dar um pontapé inicial nesse processo. Então, que seja bem-vindo ao universo Acme, método Acme, onde a gente vamos buscar, primeiro, as profissões, primeiro a geração do capital, depois vamos falar sobre investimento, tudo em fases. E eu preciso de vocês para isso. Esse é um movimento. E eu preciso de vocês para isso. Negou! Satisfação total. Feliz 2022. E eu tenho certeza que vocês vão vir com nós fortão. Nós vamos chegar pesadão em 2022. Fortão, 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 fortão. Ah!